Amados, o que mais caracteriza uma criança é a pureza e a inocência. Quem lhes disser que são seus pais, ela acredita até os 10 anos ou mais. Não sabe qual é a roupa do pecado e a roupa santa. Também não aceita nem rejeita por conhecer o pecado e a santidade. Pode ser cor, cheiro, incômodos, lembranças e medo, o que faz uma criança aceitar ou rejeitar uma roupa, um mingau, uma cama, um lençol. O inferno e o maligno não têm nada para ensinar a ninguém. Repara no Jesus desses profetas do profundo do inferno. Veja se é o mesmo seu. É só reparar no Jesus desse povo que desce ao inferno para trazer revelação e conselhos satânicos. Não é um Jesus todo-poderoso, o homem mais valente, mas um Jesus temeroso e solícito. Amados, Jesus Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Esse Jesus que eles nos apresentam após essas visões e revelações não é o homem mais valente, mas o que pede orações e jejum por causa do diabo. É cada Jesus anátema, medroso e covarde, que nem se acanham de contar essas loucuras nas redes sociais. São palavras com as quais respondi a um questionamento por causa do testemunho de um profeta do abismo, o qual testemunhou que o diabo lhe falou que crianças vão para o inferno porque sabem escolher e gostar ou não de uma roupa, um leite, um mingau. São as revelações dos que passam 3 horas no inferno e 1 hora no céu, 5 horas no inferno e 2 horas no céu, 10 horas no inferno e 5 horas no céu. É cada Jesus que eles nos apresentam. O poder das trevas nem sempre é o poder do diabo. Quando o homem está em trevas não malignas, mas trevas da ignorância ou do desconhecimento, ele recebe uma regência comportamental que se assemelha a um império rigoroso e a uma regra severa, e para todos os seus movimentos de vida há uma regência pontilhada de medos e pavores. Logo, a mentira acha lugar e assume como uma imperadora implacável, e, por causa da dor, o homem demora de se libertar das correntes da intentona do medo. Quando se fala em império da morte, se destaca o medo de morrer, não a morte e o maligno imperadores. Sem o aval, lugar ou credibilidade do homem, não há poder nas trevas contra ele, nem imperador maligno, nem morte imperadora. Vistos e conhecidos. O inferno não é uma sala de recreio ordenada para o diabo. É um lugar posto da ausência completa de Deus. Os que se afastam de Deus irão para lá. Ora, se alguém descer com Deus até o Seol, e se fizer a sua cama desde o lugar mais alto até as profundezas, estará ainda no esconderijo do Altíssimo. Mas sem ele, sem Deus, até dentro de um palácio cercado de sentinelas ou verdugos, será um inferno. Vistos e conhecidos. Quando Deus falou para Satanás: "De onde vens?", foi para deixar claro por figuras, metáforas e palavras
que o maligno estava tão completamente separado e esquecido de tal forma que nem Deus sabia por onde ele andava. Em palavras mais amenas, imagina só o que é ouvir da parte de Deus, que sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. Nunca vos conheci. E mesmo sendo onisciente, sentenciar: não vos conheço, não sei de onde vós sois. Mateus 7, 21 a 23. Ser ou não ser. O mentiroso age como se fosse dele a ação alheia ou descuidada. Assume feitos, atitudes e reações pessoais reais. Existe como se fosse possível existir sem Deus. Porque mentira é tudo quanto parece verdade, mas não é. Porque a mentira se mostra parecida com a verdade, de forma que somente crê nela quem crê no que não é. Assim, quem crê nela, crê no que não é, ficando mentiroso para si mesmo. Então, quando se crê e não se obedece, é mentira que creu. Assim, o homem deve temer e obedecer somente a Deus. Quem crê no diabo e não lhe obedece, não creu nele também. Só que o inimigo não perdoa. Deus disse que o diabo jamais seria para sempre, jamais será para sempre. Isto significa que não é verdadeiro nem no mal que fez, faz, fizer ou faria. Ezequiel 28, 18 e 19. Patifaria é a arte maligna que distorce ou altera por um pouco de fermento as visões, mensagens, sonhos, profecias, adivinhações e revelações. O feitiço ou fetiche somente tem efeito após a patifaria. Também a ação do mal, porque é com a patifaria o homem é levado a lutar contra a carne e o sangue. Crer em algum ídolo, cisma, suspeita, ciúme, emulação, dúvida, competições e amedrontamentos, até o lançar o homem contra si mesmo e incitá-lo contra o seu próximo irmão, dividindo a casa e caindo juntamente com ele, cai o homem. É quando um patife anuncia uma bruxaria contra alguém, mesmo mentirosa, para que a pessoa creia e, com medo, lhe ofereça bens espirituais e créditos, lhe obedecendo em tudo. Então, a patifaria é um jogo de palavras malignas que distorcem até o homem crer nas suas distorções. A força. Não temos domínio sobre nossos ossos. Não conseguimos sondar a nossa própria carne. Os neurônios e a malha da sensibilidade em fios imperceptíveis que formam o tecido nervoso parecem agir por si mesmos. E fica um quê de energia espiritual que, de mãos dadas com o emocional inexplicável, aciona os movimentos do corpo. Temos uma intensa influência no universo exterior a nós e apenas temos a liberdade de escolher. Escolhemos com força ou sem força. É a nossa vida. Toda a força vem de Deus. Está escrito: e sereis odiados de todas as gentes por amor do meu nome. Ao meu ver, era como um homem exercitar-se a conviver com Deus simultaneamente, o Emanuel e o Deus desconhecido, porque Ele era e há de vir.
Mas não esqueçamos que ele disse: tudo isto vos acontecerá por causa do meu nome. Guarde bem o nome de Jesus, porque será novamente alvo de ataques e motivos de guerras. Lavar as mãos. Questionaram por tropeço, e Jesus, porém, disse: até vós estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isto não contamina o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isto não contamina o homem. Mateus 15, 16 a 20. Ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo a Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como o lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Marcos 7, 1 a 8. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Graça a vós e da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes,
para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por amor de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da vossa fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Filipenses 1:1-30. Coragem na apostasia.